E aí, gente, Hackman aqui, e hoje a gente vai falar sobre Post-Quantum Blockchain. Então, é um nome meio esquisito, mas não se assuste. Vamos primeiro entender o que é blockchain, né? E depois eu explico a outra parte, né? Então, Post-Quantum Blockchain, o que é esse negócio? O que é blockchain, né? Blockchain é um modelo, né, que foi adotado pelo Bitcoin, né? Nessa questão de você ter vários blocos encadeados de cada transação que é feita na rede, né? Que são dispostos publicamente. E várias aplicações são feitas de blockchain em vários setores, né? Seja a internet das coisas, para equipamentos relacionados a casa, né? Aqueles equipamentos que você consegue controlar a sua casa inteligente, né? Até essa questão disso, né? Tava até no Shark Tank um exemplo disso, né? Deles usando blockchain para a segurança dessa questão. Para a supply chain, né? Na questão dentro de empresas de envios de encomendas, né? Estilo entregas, Mercado Livre da vida, Amazon da vida. Então tem essa questão de usar blockchain nessa questão para toda a cadeia que tem, desde o fabricante até o usuário, ser mais segura com o uso de blockchain. Até na agricultura também, desde o fabricante até o usuário, segurança, né, e a privacidade relacionada a esses dados. O uso de blockchain tem sido usado em vários setores, embora alguns setores não precisem, né? Às vezes você vê uma tecnologia e você quer usar de todo jeito, que nem inteligência artificial. Às vezes você não precisa de algo, mas você usa mesmo assim só para falar que você está usando, né? Mas beleza. É usado no Bitcoin, é usado em criptomoedas. A blockchain, né? Só que o que é post-quantum, né? Então, post-quantum tem a ver com depois de quantum. Depois da computação quântica, esse é o contexto, né? E tem essa questão, isso aqui é uma coisa importante, e eu recomendo que você veja as referências sobre esse assunto, né? Que eu vou deixar aí. O computador quântico, o que é um computador quântico? Ele é um sistema que usa polarização de fótons para fazer computações. Atualmente a gente tem os melhores atualmente são os da D-Wave, tem também uma empresa Xanadu, mas essas duas empresas são as empresas talvez mais importantes que só focam nisso, né? Atualmente, principalmente a D-Wave, né? Com seus computadores quânticos com mais de 5.000 qubits, enfim, você mede em qubits o nível do computador quântico, né? Enfim. E basicamente, em 1994, o Peter Shor, isso aqui vai ser bem importante, Peter Shor vai fazer um paper, né, escrever um paper. Na verdade, ele falou, teve palestras dele em 1993 sobre esse assunto. Depois ele foi escrever o paper, que é sobre o algoritmo de Shor, né? Que é um algoritmo que seria usado para computação quântica para fatorar grandes números, né? E o que é isso é importante, né? Que esse algoritmo, embora hoje em dia ele não possa ser usado na prática, no futuro, se ele puder ser usado com eficiência no computador quântico, vai ser possível quebrar a RSA, AES ou qualquer outro tipo de criptografia. Então, basicamente, se isso for possível um dia, se os computadores quânticos chegarem nesse nível, vai ser possível hackear tudo, né? Porque tudo usa criptografia hoje em dia. A RSA é usada, a RSA é usada como forma de criptografia pública para tudo hoje, né? Para todos os sites, enfim. Se você consegue fazer um sistema que hackeia de uma forma eficiente esse tipo de coisa, ferrou. Então, basicamente tem essa questão. Mas a gente talvez esteja longe disso, né? Então, o algoritmo de Shor, ele tem essa questão, né? Porque a RSA e a maioria dos sistemas de criptografia tem essa questão de que a dificuldade para você craquear esses sistemas criptográficos é a questão de é muito difícil fatorar números, né? Então, vou até deixar na descrição algo relacionado a isso. Então, como é difícil você fatorar números de uma forma eficiente, se você aumenta o número de chaves da RSA, por exemplo, 1024 bits já é uma coisa. 2048 já é um pouco mais difícil, já é impossível de você craquear hoje em dia. 1024 talvez esteja quase lá, mas 2048 já é mais difícil, que é o número de keys que você usa na RSA para ficar mais seguro. E aí você usa, por exemplo, 5.000 e pouco, que vai ser o dobro, né? É mais ou menos isso. Se eu não me engano, é 5.000 e pouco, se eu não me engano. Keys. 1024, 2048
depois tem mais um, não sei se é 5.000, 4.000, mas enfim, essa questão que vem mais um que é ainda mais seguro. Quanto mais aumenta o número de keys, você perde velocidade no aplicativo e tal, mas você tem mais segurança, né? Então o RSA não é hackeável hoje em dia. Nenhum supercomputador do mundo, seja o Fujitsu do Japão, que é o melhor atualmente, supercomputador atualmente. A gente fez vídeo sobre supercomputador no canal, no começo. O Sierra, enfim, qualquer tipo de supercomputador hoje não consegue quebrar a RSA numa velocidade boa. Então, ninguém consegue quebrar o RSA hoje em dia. Então, se os computadores continuarem no nível que consiga fazer isso, então toda a criptografia vai se ferrar. E a blockchain vai estar no meio. E as criptomoedas, Bitcoin, Ethereum também estão no meio. O Tor, o próprio sistema do Tor também vai estar ferrado. Tem um paper chamado Post-Quantum Tor, né? Que é sobre essa questão, né? Como que vai ser a segurança depois que um computador e um algoritmo quântico conseguir rodar algo que consiga quebrar criptografias atuais, né? Então, é isso, né? Normalmente é dito com o algoritmo de Shor porque é o mais famoso sobre esse assunto, né? Ou variantes dele. Então, basicamente isso, esse é o problema, né? Então, e a teoria, atualmente, vou também deixar na descrição, originalmente foi que seria necessário 1 milhão de qubits para conseguir fazer isso. E aí foram abaixando até hoje ser 20 milhões de qubits. Não lembro mais certo. Não, era 100 milhões de qubits que seriam necessários. Lembrando que atualmente é 5.000 no máximo da D-Wave. Então, qubits basicamente quer dizer velocidade na prática, né? Que você tem de processamento. Só que quanto mais qubits, mais é difícil de você corrigir o erro no sistema. Então, não é simples você aumentar os qubits. Não é simples mesmo. Mas embora tenha um aumento grande, né? Porque você pode, por exemplo, ver o da Google, o Sycamore, se eu não me engano, era 72 qubits. O da IBM era um pouco menos também. Enfim, então, essa questão do número de qubits é algo importante. E tem essa questão, sei lá, 100 milhões de qubits, vai ter um paper falando, outra vez falar 20 milhões de qubits seriam necessários, né? Então, obviamente, a gente estaria bem longe do que a gente precisa para realmente craquear a RSA, né? Então, nesse sentido, resumindo, para você craquear a RSA, em teoria, você teria que ter 20 milhões de qubits, porque a gente está bem longe, né? Está em 5 mil e pouco, na prática. Então, mas o que vai acontecer quando alguém conseguir craquear a RSA, né? Usando computação quântica, né? Aí você vai ter que mudar a blockchain. No contexto da blockchain, você vai ter que mudar ela. Você vai ter que achar formas de proteger a blockchain para que ela não seja hackeada totalmente. Porque se você puder fazer isso, você praticamente o Bitcoin seria destruído, né? Então, não é uma coisa simples, né? Ah, consegue craquear a RSA. Mano, se craquear a RSA, acabou. Por isso que a NIST, por exemplo, também vou deixar na descrição, tem feito tipo concursos, né? Para vários pesquisadores do mundo proporem outras formas de criptografia, né? Para conseguir resolver esse problema, né? Tem a mais famosa, a mais popular, que eu mais gosto, chama Psyche. Alguma coisa, sei lá o que, isógene, né? É um nome meio complexo, né? Que basicamente é baseado numa forma matemática lá de mapas de isogenia, que eu não vou explicar aqui. Tem na descrição algo que a gente escreveu sobre isso. Mas, basicamente, o Psyche talvez seja o algoritmo mais popular. Mas tem vários outros que estão sendo propostos, várias versões do Psyche. E na descrição a gente falou bastante sobre isso. Então, tem essa questão, né? De criar novos algoritmos para substituir o RSA no futuro, né? Então, obviamente você teria que implementar isso na blockchain para ser mais segura. Outra coisa nos hashes que acompanham todas as cadeias de transações no Bitcoin, teria que ser feito usar um quantum hash, né? E que é um quantum hash? Em vez de você ter um hash comum, que é uma sequência o hash é uma sequência de caracteres, né? Nesse contexto para cada transação, você teria que ter
um quantum generator, né? Um sistema quântico que gera hashes. Tem várias propostas de algoritmos que criem hashes usando computadores quânticos já atualmente. E eu vou colocar na descrição um paper relacionado a isso, que é bem pequenininho. Então, você tem que mudar os hashes, tem que mudar a criptografia, você tem que mudar... Também outra coisa que seria mais forte seria mudar todo o sistema da blockchain como inteiro, né? Usando computação quântica, né? Só que isso ia ter que ser necessário todo o contexto de uma internet quântica que a gente vai falando em outro vídeo, né? Em vários vídeos no canal. Mas no geral isso eu acho que não é tão importante. O importante é mais a segurança e tem referências aí na descrição relacionadas a isso. Então era isso, até o próximo vídeo.